Ai, meu Deus, você viu a briga da Ana Campanolo com o Carlos? Você viu que a Júlia Zanata fez uma live? Você viu que o Eduardo mandou uma indireta pro Nicolas? Você viu que a esposa do Paulo foi exposta? Você viu fulano xingando o ciclano que fez vídeo resposta xingando o outro fulano? Todo mundo exposto nessa treta. Mas e aí, você viu, Bárbara? O que você tá achando disso? Se manifeste. Você não tem lado? Sim, eu vi, mas antes de eu dizer de que lado eu estou, deixa eu te fazer umas perguntas. Você viu que a Suprema Corte votou para recusar o recurso da defesa do presidente Bolsonaro? Que o Alexandre quer mandar o presidente para a cadeia, nem que seja para ter um registro do momento e torná-lo público, tipo um troféu? Você viu que a defesa do Felipe protocolou uma resposta de 120 páginas, demonstrando com provas que o delegado Fábio Chor, que comanda os inquéritos do Alexandre e levantou as provas do famigerado inquérito do golpe, que está condenando todo mundo, provavelmente mentiu em suas alegações? Você viu que o Trump ordenou uma investigação contra a JBS dos irmãos batistas lá nos Estados Unidos? Você viu que será votado e aprovado o PL antifacção e que o PT está desesperado porque foi encurralado? Você entendeu como que isso aconteceu? Não? Você não viu? Mas e a treta? Bora falar da treta? Vou falar, mas se você está interessado apenas na treta, você vai ter que me escutar falar sobre todos esses assuntos antes. Que desculpa, eu considero mais importante. E aí, depois eu falo da treta. Bora lá? Vamos começar pelo fato mais importante e plenamente ignorado. O Distrito Federal dizendo que quer uma espécie de atestado de saúde do presidente Bolsonaro para verificar se ele tem ou não condições de ir para uma penitenciária. E o Alexandre desconsiderando o pedido, alegando impertinência. Juiz, vítima, promotor, delegado e agora médico. Isso porque seria bem ruim o governo do DF dizendo que a saúde do presidente não estaria preservada no sistema penitenciário e o Alexandre mandando pra lá mesmo assim. Muito impertinente. Mas é só a minha opinião. Aí, na sequência disso, a primeira turma rejeita o recurso do presidente Bolsonaro, meio que alegando que o presidente só recorreu porque ele está insatisfeito com a pena. O que nem faz sentido, porque é óbvio que ninguém ia ficar satisfeito com uma pena de 27 anos, ainda mais sendo condenado por um golpe que nunca existiu, com provas altamente questionáveis. E eu já vou chegar nessa parte que é mega importante. E o mais louco é que a jornalista fica super à vontade para ir lá na Globo dizer que o Alexandre quer mandar o Bolsonaro para uma papuda da vida porque ele quer a foto desse momento para que circule na imprensa e na sociedade civil. Não importa qual fosse o recurso, o ministro Alexandre de Moraes realmente mandaria o ex-presidente Bolsonaro para a papuda, para algum estabelecimento prisional, nem que seja para que ele vá para a prisão, depois se decide se ele volta para casa ou não. E aí começaram a falar isso, ele quer que apareça na foto, ele quer uma foto do Bolsonaro preso, e rolou um certo pânico. Eu acho que isso também levou o Distrito Federal a procurar integrantes do Supremo para dizer, olha, ministro, ou gente ligada ao Alexandre para dizer, olha, talvez seja melhor ele ficar na prisão domiciliar, tipo, não manda ele pra cá não. E aí depois aparece uma galera para dizer que não é vingança não é política, é Estado Democrático de Direito. Aí, ó, exposto na Globo News. O recurso do presidente foi tratado como um ato protocolar, já que também saiu na imprensa que, mesmo antes do julgamento, o Alexandre já estava escolhendo a cela que o presidente seria transferido. E eu entendo como que essa cena pirotécnica é importante no momento em que o Lula se ferrou de verde e amarelo com a questão da segurança pública, com o INSS e com a Flop 30. Mas a sensação que ficou, inclusive para Malu Gaspar do Globo, é que, independente do resultado do recurso, era esse o destino do Bolsonaro, por vontade do Alexandre. Mas agora a gente vai entrar num detalhe mega blaster importante e também ignorado. Porque quando eu falo do Felipe Martins, muitas pessoas podem associar apenas a pessoa dele. E elas ignoram que o Felipe está no mesmo processo do golpe. Se a defesa do Felipe consegue um êxito, principalmente sobre as provas, isso não beneficia apenas o Felipe, mas todos os acusados. E talvez isso explique por que a Globo News não menciona o caso do Felipe. De jeito nenhum. O caso é explícito demais, complica demais. E esse é apenas mais um capítulo que a mídia luta para abafar, tamanha a sua importância. Mas que aqui você vai compreender o tamanho da encrenca. Presta atenção.
Ex-assessor da Presidência da República rebate delegado da Polícia Federal sobre suposta ida aos Estados Unidos. Pois bem, vocês lembram que, após a nota do CBP informando que o Felipe não havia ido até os Estados Unidos, o Alexandre deu 5 dias para que a Polícia Federal se manifestasse sobre o fato? Pois então, o Xó se manifestou na ocasião. Mas agora, com 120 páginas, a defesa do Felipe promove uma espécie de Xó. Você não vai ter como sair dessa. Preparados? Começamos com a PGR meio que pagando de maluca, dizendo que não se opõe ao pedido do Fábio Xor de abrir o inquérito, dizendo que, isso aí precisa ser esclarecido, hein? E aí vem a tese inicial da defesa do Felipe, que se baseia no conceito de uma conduta governamental ultrajante, que é o entendimento dos Estados Unidos, que basicamente significa que os fins não justificam os meios. Ainda mais em cima de uma pessoa inocente. Numa democracia, você tem que respeitar o devido processo legal e que a conduta de determinados agentes simplesmente contamina todo o processo e gera nulidade como um todo. Exatamente como vimos na Lava Jato. Abençoado pelo STF. A defesa do Felipe deixou claro que, ao delegado Fábio Xor, faltaram diligências básicas para se justificar algo tão danoso como um pedido de prisão. Como, por exemplo, uma consulta à ANAC, coisa que um estagiário deveria ter feito. Seu Xor. O Cid, o delator que estava nos Estados Unidos e que de fato fez a viagem, nunca foi questionado se o Felipe havia viajado junto. O senhor nunca perguntou ao coronel colaborador se aquele documento era uma listagem provisória ou definitiva? Não, até porque não tinha relevância no contexto do mérito da investigação. Não havia nenhum interesse em saber se a acusação da Polícia Federal da viagem do Felipe era verdadeira ou não. E olha só que coisa gravíssima. Durante o processo, a PGR alegou em sua denúncia que uma testemunha, no caso Freire Gomes, havia identificado o Felipe como sendo o cara que leu os tais considerandos. E assim, o Freire Gomes seria a única testemunha que reconheceu tal fato. Mas isso é uma mentira. O próprio Freire Gomes diz que, durante seu depoimento, foi apresentada a ele a delação do Mauro Cid, que dizia que era o Felipe a pessoa em questão, somado à apresentação do registro de entrada e que, após a apresentação desses dados, o Freire Gomes então disse que, se vocês estão falando isso aí, possivelmente deve ter sido o Felipe. Isso se chama induzir a testemunha. E a gravidade do ato cometido não para ali, já que a delação do Cid estava sob sigilo e jamais poderia ter sido apresentada ao Freire Gomes como indução para o depoimento. Como que eu sei disso? O próprio Fábio Xor disse. O registro de entrada foi apresentado ali para ele, ou o termo de delação foi apresentado para a testemunha termo de delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Ai, Bárbara, mas como que você sabe que a delação do Cid foi apresentada ao Freire Gomes? Você tem provas? Tenho. Vamos abrir aspas para o próprio Freire Gomes em sua manifestação oficial. Reafirmo que não conhecia Felipe Martins, não participei de reuniões com ele, não tive qualquer tipo de relação funcional ou institucional com ele e não posso afirmar que a pessoa que rapidamente entrou e saiu da reunião de 7 de dezembro de 2022 seja Felipe Martins. Foi exatamente isso que esclareci na audiência realizada no dia 19 de maio de 2025, no âmbito da ação penal 2668, núcleo 1, no Supremo Tribunal Federal, que foi a primeira oportunidade que tive de esclarecer as declarações prestadas na Polícia Federal no dia 2 de março de 2024. Durante o interrogatório foram me apresentados os seguintes elementos. Declaração de colaborador premiado do tenente-coronel Mauro Cid e os registros de entrada e saída do Palácio da Alvorada. Com base exclusivamente nesses elementos e não por memória própria, surgiu a hipótese de que o referido assessor poderia ser Felipe Martins. No entanto, deixei claro que essa possibilidade se dava em grau reduzido de certeza, sendo impossível afirmar com convicção que se tratava dessa pessoa. Tanto é assim que o termo do depoimento consignou a expressão possivelmente, não havendo qualquer afirmação categórica ou positiva nesse sentido. Trata-se de possibilidade remota e não de uma identificação segura ou afirmativa. Fecha aspas. Então, não só rolou uma indução da testemunha, que não afirmou que o Felipe estava lá, e mesmo assim a acusação tomou como se fosse uma afirmação, como também rolou uma violação do sigilo da delação do Mauro Cid.
Delação não, doutor. O termo de relação estava sob sigilo. Não foi apresentado nenhum termo de delação. Tá, voltando à solicitação do Alexandre de esclarecimentos da Polícia Federal após a nota do CBP. Ao ler, a defesa identifica que o delegado Schor não traz explicações, muito menos elementos comprobatórios. Ele traz uma autodefesa sobre as acusações da defesa do Felipe Martins sobre os abusos de autoridade e violações processuais graves. E a defesa do Felipe, antes de iniciar o pei-pei-pou, faz questão de lembrar à Justiça que a própria lei proíbe que uma pessoa use um ato administrativo posterior para justificar um ato interior, porque isso é desvio de finalidade. E antes de eu entrar nos pontos críticos, é importante ressaltar que o Alexandre chamou a Polícia Federal a se manifestar após as alegações finais da defesa. O que não dá, colega. A fase da Polícia Federal falar foi lá atrás e a defesa sempre fala por último. A sensação que ficou foi tipo, ei, Polícia Federal, ajusta aí a sua acusação, porque a anterior a defesa desmontou. Então, fica a ajudar que o trem tá feio. Mas, de novo, isso é só uma impressão. No primeiro parágrafo da manifestação do Schor, ele diz que o Felipe foi preso porque o nome dele constava numa lista de passageiros. A defesa refuta, dizendo que um documento apócrifo e editável não pode ser usado como prova de absolutamente nada, ainda mais para restrição de liberdade, a medida mais gravosa aplicada pelo Estado. Até porque, olha que loucura, no dia 3 de janeiro de 2023, 4 dias após a suposta viagem, o governo Lula publicou no Diário Oficial a lista real de passageiros, onde o Felipe não constava como viajante. Bicho, era só ter dado um Google e ele veria que o Felipe não tinha viajado. Mas melhor não, né? Melhor não. Confiável mesmo era uma lista provisória, editável, encontrada com o delator Mauro Cid. Quem precisa do Diário Oficial quando se tem um documento no Word? E uma coisa tem que ficar bem clara, porque ficou parecendo uma tentativa de reescrever a história. Quando a PGR se manifesta pela primeira vez pedindo a soltura do Felipe, ela alega que ficou claro que o Felipe não havia viajado, então ele deveria ser solto, mas seu passaporte deveria ser apreendido. No que a Polícia Federal se manifesta dizendo não, pera, e a sequência é a apresentação do Travel History para dizer que, olha, eu acho que ele viajou sim, hein? Isso aqui é uma matéria da Veja da época da prisão do Felipe, em que fica claro que o motivo da prisão foi porque o Felipe foi para os Estados Unidos e não mais voltou, o que o coloca no endereço incerto e não sabido. Todo mundo acompanhou a celeuma que foi o Alexandre oficiando a Latam, a Uber, para verificar se o Felipe tinha saído ou não do país. E o Felipe, de fato, só foi solto quando não havia mais como ignorar o fato que ele não viajou. E aí a PGR foi lá e pediu de novo, meu amigo, solta o Felipe, esse cara não viajou. Ou seja, é ignorar uma série de fatos que todos nós acompanhamos de que sim, o Felipe foi preso pela famigerada viagem. Quando o Schor é perguntado o porquê ele não realizou diligências que teriam facilmente provado que o Felipe não viajou, a resposta foi essa. Mas com relação à minha pergunta, essas a gente não chegou a fazer nenhum levantamento nesse sentido porque não tinha relevância para a investigação. Agora que ficou provado que o Felipe não saiu do país, o delegado disse que não, super irrelevante ele ter viajado. Aliás, ele não ficou preso por isso não, viu, galera? Que viagem de vocês. Te prendi com base na viagem, te soltei porque você não viajou, mas agora a viagem é irrelevante. Tá certo? Em Brazuela tá certo. Mas tá, um outro ponto da alegação do Schor é que quando ele chega na casa do Felipe para busca e apreensão, na casa dos sogros, ele alega que o Felipe havia tirado um ano sabático e que haviam poucas roupas no local. E ele faz essa alegação sem juntar nenhuma prova. É simplesmente, eu tô dizendo aqui que ele falou e eu sou a autoridade, então confia! E vem cá, mesmo que houvessem poucas roupas, o que é contestado pela defesa, o que tem a ver o Felipe ter tirado um ano sabático ou não? Em que isso é prova para qualquer coisa? Em que ter poucas roupas incrimina o Felipe em alguma coisa? O cara estava tão em lugar incerto e não sabido que recebia correspondência no endereço que ele estava escondido. Tipo, um gênio. A polícia não tem acesso a movimentações financeiras de cartão de crédito? Sério? Mas beleza, vamos supor de novo que isso seja verdade. Essa busca e apreensão aconteceu depois do pedido de prisão.
Você simplesmente não pode usar uma constatação que você teve na hora da prisão para justificar o pedido de prisão, que foi anterior à busca. E o que ficou parecendo para a defesa? Ficou parecendo que isso tudo foi uma tentativa de justificar as diligências que a polícia não fez, mas deveria ter feito antes de ter mandado alguém para a cadeia por 6 meses. Mas o Shaw continuou e disse a frase, abre aspas, para robustecer o pedido de prisão, fecha aspas. Ele diz que consultou o site do DHS e que lá ele alega encontrar o Travel History, que é um documento sem valor jurídico, que nós já falamos muito sobre isso. Mas o Travel History foi anexado quase um mês após a prisão. E se ele precisou robustecer, deve ser porque o pedido de prisão não devia estar forte o suficiente, né? Se precisou robustecer, significa que o momento do pedido da prisão, os indícios eram frágeis. Foi o que eu entendi. E o uso do Travel History viola o Tratado de Cooperação Internacional entre Brasil e Estados Unidos. O Shaw não liga. Mas a defesa se importa, tanto que aproveitou para pedir que o Alexandre oficie o Itamaraty e informe os Estados Unidos o uso de dados não oficiais em violação às leis americanas. Se o Alexandre não acatar, ele prevarica. Se ele acatar, uma galera vai tomar para dentro. Mas, de qualquer forma, se o Alexandre não oficiar o Itamaraty, a defesa vai fazer de qualquer jeito, ou seja, esse barro vai rolar. E agora chegamos na parte mais... Sério que você escreveu isso, Shaw? Tipo, serião? Em resposta a Alexandre, Fábio Shaw diz, abre aspas, conforme descrito no ofício blá 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 blá, a consulta ao histórico de Felipe Martins retornou um registro de entrada do então investigado nos Estados Unidos na data de 30/12/2022 pela cidade de Orlando, Estados Unidos, utilizando o passaporte número FX, seguido do número. A rigor, o registro de entrada de Felipe Martins Pereira nos Estados Unidos, ainda que em caráter indiciário, revela a possibilidade de que integrantes da organização criminosa, abusando dolosamente das prerrogativas diplomáticas, tenham se utilizado do processo migratório diferenciado relacionado a comitivas de chefes de Estado, no qual não há presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias, com a finalidade de simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano. Fecha aspas. Aqui eu já vou começar desmentindo que não é possível você entrar nos Estados Unidos, mesmo passando por esse setor especial dispensado a diplomatas e chefes de Estado, sem estar lá pessoalmente. Isso não existe em lugar nenhum Isso não é... Véi! Dito isso, vamos para outro ponto mega importante. O passaporte que o Shaw cita, o FX, não é um passaporte diplomático, que gerou, inclusive, o registro de entrada falso do Felipe. É um passaporte civil, comum. E aí, a tese do Shaw é que alguém, em posse desse passaporte, teria simulado a entrada do Felipe, entregando esse passaporte para a imigração e, assim, gerando a entrada falsa. E ele só conseguiria ter feito isso porque, de novo, se valeu dolosamente das prerrogativas diplomáticas e utilizando procedimentos migratórios reservados a chefes de Estado. Meu amigo, então você quer nos convencer que, usando um passaporte civil, o Felipe teve o registro registrado na área reservada para chefes de Estado e ninguém percebeu a diferença no passaporte? Porque eles são de cores diferentes, sabe? O civil é azul, o diplomático é vermelho. E ninguém percebeu. E aí a tese é que, usando o passaporte errado, numa presença fantasma, o cara usou um passaporte civil que estava com outra pessoa para registrar a entrada do Felipe nos Estados Unidos. E, de novo, os caras da imigração deixou passar assim, na maior amizade? Como que se usa um passaporte civil numa entrada exclusiva para diplomatas e chefes de Estado? Como? Uma coisa muito importante é o passaporte civil do Felipe ter sido levado a um cartório e registrado atas notoriais de que a última entrada do Felipe nos Estados Unidos registradas naquele passaporte foram em 2018. Ah, e um em 94 desse mesmo passaporte também foi gerado, que confirma oficialmente essa informação. E isso aconteceu justamente porque, em 2019, o Felipe entrou para o governo e passou a usar o passaporte diplomático, vermelho. Ah, o mesmo que teve a entrada fraudulenta registrada nos Estados Unidos. Não o passaporte civil, conforme o delegado Shaw apontou em sua explicação ao ministro Alexandre.
Mas vem cá, não é uma tese curiosa? Nenhum carimbo no passaporte apontado pelo Shor o passaporte levou. É como se esse passaporte não tivesse entrado nos Estados Unidos desde 2018, porque provavelmente foi o que aconteceu mesmo. E aí, no meio disso tudo, a defesa tira da manga uma coisa que eu acho que a Polícia Federal não sabia que a defesa tinha. Através do processo que ocorre nos Estados Unidos, a defesa do Felipe Martins conseguiu acesso aos logs do registro de entrada, que demonstram que o I-94 do Felipe foi criado em abril de 2024. Logs fornecidos pelo próprio Estados Unidos. E isso é uma prova inequívoca que o registro de entrada do Felipe só ocorreu meses após a prisão do Felipe, enquanto a PF buscava desesperadamente provar que o Felipe tinha saído do Brasil e assim mantê-lo lá, preso, para quem sabe delatar. Sei lá. Ah, Bárbara, mas pode ter sido um erro do CBP. Um erro 1 ano e meio depois, bem quando se tentava provar que o Felipe tinha viajado? Que mega coincidência! Um erro providencial, hein? É o que a defesa alega formalmente. Aliás, nos Estados Unidos, no processo americano, é investigado objetivamente se há o envolvimento da Polícia Federal na inserção desse registro. E a defesa aponta para os Estados Unidos que, na época da inserção, o Fábio Shor estava nos Estados Unidos. E ainda no processo dos Estados Unidos, a defesa do Felipe pede o registro de comunicação entre todos os agentes brasileiros e americanos. E assim, isso já foi solicitado, isso é um fato, já está rolando. E esses dados que eu estou relatando para vocês não é uma acusação. A defesa alegou formalmente a coincidência, pediu o aprofundamento e apontou no processo como item a ser investigado. Afinal, a investigação não é acusação, é esclarecimento de fatos. E assim, todos nós queremos os fatos esclarecidos, né? Mas aí o Shor finaliza sua resposta dizendo que as pessoas lançarem dúvidas sobre essa atuação da Polícia Federal é um embaraçamento do processo. Como se quem duvida da atuação da Polícia Federal estivesse fazendo isso para tumultuar o processo. Isso sugere a abertura de um inquérito para investigar, inclusive, quem ousa duvidar publicamente do trabalho da PF. O que pode gerar medo na sociedade em repercutir o caso e diminuir ainda mais a defesa pública do Felipe, que já é proibido de se manifestar sobre o fato. Aliás, sobre qualquer coisa. E eu penso que impedir a especulação negativa sobre a atuação do Shor é extremamente importante, porque, de novo, ele é o delegado do processo inteiro. Se fica comprovado um erro, e olha só, tô chamando de erro porque eu não quero ser processada. De novo. Isso reverbera em todo o processo, em todos os núcleos. Afinal, foi o Shor que levantou as provas que foram usadas pelo Alexandre para condenar o próprio Bolsonaro. Por fim, a defesa diz assim pro Alexandre: olha, seu Xande, se você for abrir um inquérito para investigar alguém, que se investigue a conduta do Shor. E fica sussa, que a defesa vai te auxiliar na acusação, na apresentação de quilos de provas. Em minha livre adaptação. E de novo que fique claro, isso não é sobre o Felipe, é sobre todo mundo. E por isso, se você puder, é muito importante que seja levantada a quantidade necessária para arcar com o valor exorbitante dessa causa, inclusive nos Estados Unidos, onde entrará uma bancada criminalista muito em breve. Amém. Porque acredite, a defesa alega que, ao que tudo indica, o buraco é bem mais embaixo. E defesa é algo que custa caro. Eu sei bem. Ainda mais uma democracia pujante. Portanto, se você puder, acesse somostodosfelipe.com. Lá tem a chave Pix e todos os dados do caso para quem quiser entender melhor toda essa situação. E é extremamente importante que esse caso não pare. Mas enfim, vocês tinham visto tudo isso? Aconteceu esses dias. Vocês viram que o Trump determinou uma investigação em cima da JBS dos irmãos Batista e que eu queria estar lá para ver a cara de surpresa quando eles descobrirem que o Joesley foi um delator da Lava Jato, dizendo que possuía contas com milhões em propinas a serem pagas ao Lula? Tudo bem, foi tudo anulado pelo Supremo, mas os fatos estão lá. Aliás, os fatos estão todos aqui, no Brasil. Mas toda a mídia finge que nunca aconteceu. E o Joesley hoje é apenas um grande empresário que faz grandes negócios no governo Lula. Aliás, semana passada, a irmã dele, do Joesley, arrematou a única mina de potássio do Brasil. Uma família de grandes empresários. Para encerrar esse informativo,
terça-feira agora, sob a relatoria do DERIT, teremos a votação do projeto que vai cercar de vez as facções do país. O governo não vai ter como fugir nem reclamar. O projeto é do próprio governo, foi alterado pelo DERIT e será aprovado. E assim, vai ser incrível assistir os caras lutando para derrubar artigos ou até mesmo retirar o projeto de pauta. Juro que eu acho que isso vai acontecer. Então, acompanhe essa votação porque ela tá prometendo muito. E enfim, chegamos na treta, porque não vai falar da treta, Bárbara? Então, te enganei. Eu não vou falar de treta porque eu quero falar da prisão injusta do presidente Bolsonaro e de tudo que pode ser feito para que esse inquérito seja derrubado. Eu tô ficando louca aqui? Eu quero que parem de dar munição para a esquerda que está rolando em cima da nossa briga pública, que acontece no pior momento possível. Bolsonaro é o nosso líder e calá-lo foi importante demais para desorientar a direita no país. Tirar o líder do movimento simplesmente o dispersou. Todo mundo, é claro, tem o direito de discordar. Mas a última palavra é de quem comanda o movimento político. Senão, para que um líder? Dessa treta toda, a única coisa que eu quero pedir é união. Mas não uma camiseta da amizade. E sim em torno da pressão no PL para que banque uma chapa pura com a Carolina de Tony e com Carlos Bolsonaro. Sim, Jorginho e Valdemar, eu tô falando com vocês. Bora unir força os dois lados da treta para cobrar quem pode resolver? Isso é o que a militância, simpatizante e pessoas que ainda têm esperança esperam. E se querem continuar gastando energia nesse tema, que seja sobre isso. Carlos e Carol de Tony numa chapa única pelo PL. E essa é a minha opinião. Ainda pode ter opinião? Veremos. E é claro que eu vou aproveitar que você ficou até aqui para dar o meu recado, o meu bom recadinho. Alexandre, o homem-lei, o senhor democracia, está recuando ou avançando? Já podemos pegar o estoque de fandangos? Tem muita coisa acontecendo, mas o melhor é que você pode aproveitar o desconto de 4 meses de graça com a Black November da família Te Atualizei. Juntos podemos organizar toda essa bagunça aqui de Brazuela. Só que não dá pra fazer isso sozinho, né? Então, toque no botão aqui embaixo e vamos nessa, porque desistir nunca foi uma opção. Ficou claro? Clica aqui então. Tô te esperando. Assinando teatualizei.app, você financia o meu trabalho, a minha defesa nessa democracia pujante relativa brazuelana, e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos e uma espécie de rede social, onde você pode compartilhar vídeos e textos, além de conversar ao vivo com uma galera que pensa igual a você, que tá furiosa como você, que tá esperançosa como nós. Com 10 bonoros por mês, você faz toda a diferença por aqui. E na Black November, assinando o plano anual, você leva 4 meses de desconto. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Vamos falar da treta ou vamos focar no que interessa? Porque tem gente que quer priorizar a treta, né? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.